Olá pessoal, vamos ver então o que é diluição de soluções. Bom, pessoal, antes de mais nada, né, vamos entender o que é diluir. Diluir é quando você a uma solução acrescenta água e consequentemente a solução ela fica mais diluída, ou seja, menos concentrada. Tranquilo? Então imagine, ó, que aqui eu tenha uma solução com uma certa massa de soluto, ó. Então eu fui lá na minha balancinha e pesei uma certa quantidade de soluto e coloquei aqui, tá certo? Então eu fiz uma solução, ó. Então aqui eu vou ter o volume da solução, tranquilo? Bom, essa minha solução, ela tem uma concentração, lembra? Grama por litro. Ou eu posso ter uma concentração mol por litro, tranquilo? Então eu tenho uma solução que ela foi feita com a adição de um soluto e uma certa quantidade de água. Ela tem uma concentração grama por litro e tem uma concentração mol por litro. Muito bem. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar água. Então, vou adicionar a essa solução inicial uma certa quantidade de água. E o que é que vai acontecer? A solução ela ficará mais diluída, ou seja, a solução ficará menos concentrada. Agora você percebe que a quantidade de soluto não foi alterada com a adição de água. Por exemplo, se eu coloquei aqui 10 gramas de soluto, se eu tenho, sei lá, 1 litro de água, eu coloquei mais 1 litro de água. Então aqui eu vou ficar com 2 litros de água, obviamente. E os mesmos 10 gramas de soluto que eu coloquei. Portanto, a massa de soluto, ela permanecerá a mesma. Porém, ó, vou chamar de volume final. O que vai ser o volume final? Será o volume da solução inicial, tá? Vamos chamar esse volume da solução inicial para acertarmos a nossa matemática. Vamos chamar de volume inicial, VI. Então, o volume final vai ser o volume inicial de solução que eu tinha, mais o volume de água acrescentado, né? Então, se eu tinha 1 litro inicialmente, coloquei mais 1 litro, fiquei com 2. Vamos chamar essa concentração grama por litro aqui também de inicial, né? E mol por litro inicial. Então, a concentração final grama por litro e a concentração final mol por litro, qual seria? Tá certo? Entendendo? Bom, então, mais uma vez, eu vou poder fazer o que aqui? Igualar a massa do soluto inicial e a massa do soluto final, né? Que é a mesma. Ó, então eu escrevi aqui que a concentração grama por litro é a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução, neste caso em litros. Tranquilo? A concentração
a concentração grama por litro, então, né, fica assim, ó. Massa do soluto é a concentração grama por litro inicial vezes o volume da solução inicial. E aqui? Mesma coisa, né? A massa do soluto vai ser o quê? A concentração grama por litro final vezes o volume final. Quem é o volume final? É o volume inicial mais a quantidade de água que você acrescentou. Então você tem que prestar atenção na pergunta para ver o que ele quer. Ó, pessoal, analogamente, o que nós temos? Que a concentração mol por litro é a massa do soluto pela massa molar do soluto pelo volume da solução, não é assim? Então, a massa de soluto é a mesma. A massa molar do soluto também é a mesma. Então, eu posso dizer que o número de mols do soluto vai ser o quê? A concentração mol por litro vezes o volume da solução. Tá certo? E aqui? O número de mols do soluto, né? Vai ser o quê? A concentração mol por litro final vezes o volume da solução final, né? Deixa eu acertar meu português aqui, ó. Volume final. E aqui, né? Deixa eu acertar aqui também. É a concentração mol por litro inicial vezes o volume da solução. Então, igualando, ó, massa de soluto com massa de soluto, ó, concentração inicial vezes volume inicial é a concentração final vezes o volume final. Então, você pode usar esta equação, né, ou esta formulinha diretamente, ó. Concentração grama por litro inicial vezes volume inicial é a concentração grama por litro final vezes o volume final. E concentração mol por litro inicial vezes volume inicial é concentração mol por litro final vezes o volume final, tá? Então, se você lembrar dessas formulinhas, você pode usar direto. Se você não se lembrar, facilmente você pode deduzir, tá bom? Então, assim, nós, né, temos a diluição de uma solução, lembrando que o volume final é o volume inicial mais a água que você colocou. E dessa forma, você pode, com uma certa tranquilidade, resolver os exercícios que aparecem para vocês. Então, isso é uma diluição de solução, né? Muito comum em sucos, né? Sim, você compra um suco concentrado, ele fala lá para você, ó, dilua 1 parte mais 9 partes de água. Então, você vai ter 10 partes no final, tá certo? E assim, nós temos a diluição dessas soluções. Beleza, gente?